Estão me escutando bem? Ah, que bom. Então, nós estamos dando arrancada na primeira maratona educacional Transbordando Vidas. Essa semana toda, nós teremos alguns convidados que estarão comigo para transbordar vida na outra pessoa, nas outras pessoas. Então, queria dar um oizinho pro pessoal que está chegando. Quem me conhece, eu sou a Mariângela. Quem não me conhece, eu sou a Mariângela, educadora, pedagoga. E fiz essa maratona, que a gente não faz nada sozinho, através de um propósito. O propósito, ele veio de uma inspiração quando eu estava fazendo a leitura de Salmos. Cada vez mais eu quero transbordar na vida das pessoas, enxergar cada vez mais o propósito, porque eu trabalho há muito tempo na área da educação. Então, quem me acompanha sabe, a intenção dessa live, dessa maratona, é trazer pessoas que transbordam na vida do outro. Porque nós temos uma intenção, e essa intenção ela é muito clara. Qual o objetivo mesmo de transbordar na vida das pessoas? Primeiro, eu queria agradecer a Deus pela presença de vocês que estão aqui agora. Por quê? Porque através de vocês vão ser multiplicadores para outras pessoas. E essa é a intenção dessa maratona. Amanhã nós teremos a Gisele Rebolo Almeida. Quarta-feira nós teremos a Fabiana Mugno, neurologista. Quinta-feira nós teremos o Rafael Kelleter. E na sexta nós teremos a Mariana. A Mariana, ela está produzindo um canal, Mergulhando na Ciência. Ela foi uma das professoras selecionadas com certificação do Google. Então, ela está inovando muito nas questões também da inclusão, da proposta inclusiva, da perspectiva inclusiva. Isso é muito interessante. Fala para mim, quem é que está aí que trabalha na área de educação, trabalha com mentoria? Vamos ver quem é que tá aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Gisele trabalha com mentoria, trabalha na área da educação como orientadora educacional. Trancou alguma coisa, gente? Isso, Gisele. A Gisele vai estar conosco amanhã. Nós temos também, que eu vi passando a Bernadette, que trabalha também na área da educação. Vamos fazer assim agora. Vamos transbordar na vida das outras pessoas. Peguem um aviãozinho e mande para o seu grupo de WhatsApp, mande para o grupo de professores para vir conosco para transbordar na vida das outras pessoas. Isso é gratidão. Vamos lá. Podem fazer, eu vou mandar também. A Cristiane está aí conosco. Vamos lá. Vamos transbordar na vida das outras pessoas. Mandem o aviãozinho para a gente poder cada vez mais multiplicar nessa geração. Essa é a intenção. Transbordar nessa geração para a gente conseguir fazer algo. Bom, o objetivo dessa maratona é transbordar na vida do outro. Se eu estudo, se eu trabalho, a Irinéias trabalha com mentoria na questão de negócios, né? Eu sigo ela, sigam ela também. Nossa, é muito bom. E trabalha na área de educação e é mãe de uma linda menina e de um menino, né? Bom, a Rô também tá aí, professora de matemática. Então, qual é o objetivo? O objetivo é poder cada vez mais tirar e desenfrear essa disruptura que nós temos muitas vezes de paradigmas, de padrões formatados tanto na área de educação quanto na área profissional. O que nós temos que fazer? Nós temos cada vez mais olhar para aquilo que a gente pode fazer. Se vocês me perguntarem assim, Mariângela, por que tu não botou 19 horas? 19 horas. Porque cada vez mais a gente tem aprendido que 19, hora cheia, todo mundo faz.
E muitas pessoas já estão pegando o espírito de quebrar. Essa é uma quebra emocional que a gente faz de coisas que a gente foram criadas, que tudo tem que ter padrão, tudo tem que ser padronizado, tudo tem que ser formatado daquela forma que foi conduzido. E as coisas elas não são mais assim. Então, com a pandemia, muitas coisas elas acabaram avançando dentro de uma perspectiva tanto digital quanto de uma perspectiva de avanço de outras coisas, de um olhar para outra coisa. A educação, ela precisa cada vez mais ter pessoas que possam falar aquilo que estão pensando e poder agregar na vida do outro algo a mais, não mais do mesmo. Nós temos que ter, sim, pessoas, e eu conto com todas as pessoas sempre que estão comigo, que avançam, que estudam, que estão à frente de um exército de generais, de pequenos generais, que são a educação básica, para nós podermos avançar, sim, na vida das outras pessoas. Então, o objetivo dessa maratona, sim, é transbordar na vida das pessoas. E por que transbordar? Você sabe por que transbordar na vida do outro? Por que transbordar? O transbordo, ele tem um sentido de gratidão. Nós temos que pensar assim, ó. Quem está transbordando em sua vida? Quem é o seu mentor? Bom, eu posso falar quem é o meu mentor. O meu mentor é Deus, sempre. E tem os mentores que eu modelo. Pessoas que eu modelo. Pessoas que eu acredito que elas podem me agregar na minha vida, na minha profissão. Então, eu vou modelar pessoas que eu acredito, não só pessoas que eu admiro, porque admirar pessoas, não cabe isso, bajular pessoas, não. Tu tem que modelar e agregar com pessoas que vão te trazer algo, que vão servir algo para ti, que vão te beneficiar de uma certa forma. Então, esse benefício, ele é muito importante. Então, como nós podemos fazer isso na vida do outro? Como nós podemos fazer algo que vai cada vez mais agregar na vida da pessoa, do sujeito, de uma forma subjetiva e respeitosa? Bom, primeira coisa, nós temos que nos conhecer. A partir do momento que nós nos conhecermos, nós vamos saber o que nós queremos, qual é o nosso propósito, tanto na área da educação, da neuropsicopedagogia, da psicopedagogia, da mentoria, da área também da neurologia, da psiquiatria, todos os serviços que são especializados e mesmo aquelas pessoas que não têm profissão. Eu estou falando com pessoas gerais, não necessariamente não precisa ter uma profissão. Tá? O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes, as pessoas pensam que a profissão é o que elas são e não é. É onde elas estão. Quando eu sei que eu estou no lugar, porque se eu for falar para vocês, eu já estive orientadora, eu já estive coordenadora, eu já estive professora de educação básica, mas eu não vou dizer que eu sou isso totalmente, porque eu estou naquele momento. Hoje eu estou orientadora da psicopedagogia, hoje eu estou supervisora de um curso de psicopedagogia presencial e EAD, hoje eu estou mentora, mas o que vai agregar isso? É um conhecimento diante de tudo. Boa noite para quem está chegando. É diante de tudo que eu tô pensando. Então, primeira coisa, um autoconhecimento, um planejamento daquilo que tu deseja para o outro, uma ação, não procrastinar, e sim atingir o maior número de pessoas para agregar dentro do teu conhecimento, e uma gratidão. Essa gratidão, ela vai fazer tu transbordar na vida do outro. Vai fazer tu conseguir enxergar o que tu vai fazer de melhor na vida das pessoas, e tanto é que isso está comprovado. Nós temos que sim multiplicar. Nessa pandemia, muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas. Muitas pessoas estão aproveitando o tempo para estudar cada vez mais, para agregar conhecimentos até antes não conhecidos, e isso está sendo muito bom, para cada vez mais a gente sensibilizar e se colocar no lugar do outro também, porque diante de tudo isso, esses dias eu peguei um elevador e uma pessoa disse assim, essa pandemia não vai dar nada.
Oi, como assim não vai dar nada? Não, já deu, né? Já deu muita coisa que não foi boa para outras pessoas, mas, né? Então a gente tem que ter uma sensibilidade e um certo cuidado quando a gente fala com algumas coisas. Então, a gratidão, ela vem sempre diante das coisas que a gente faz e do conhecimento que tu vai estudando. Se tu pegar o conhecimento e achar sempre que alguém vai roubar isso de ti e que tu não vai passar para o outro, tu não é grato por nada. Tu não é grato de maneira nenhuma para ninguém. O fato é que nós temos que ser gratos, pegar o conhecimento de uma forma que tu vai estudar e transbordar para o outro. Essa é a grande diferença das pessoas que estão na área da educação e elas estão agregando valores para as pessoas. Não só para as pessoas, mas para o seu grupo de trabalho, para os seus alunos, para a gestão, para a direção da escola e para outras pessoas. As ideias, elas não devem ficar somente no plano das ideias. Se elas ficarem só no plano das ideias, elas não vão avançar nunca e você nunca vai ter uma ação daquilo que você quer fazer. Diante disso, nós temos que fazer sempre o melhor para o outro, para poder transbordar na vida das pessoas. Certa vez, vou dar uma história para você. Certa vez chegou em uma determinada instituição ao qual eu estava, chegou um aluno com a sua mãe, pequenininho, tá? Querendo uma vaga, era um aluno com deficiência, queria uma vaga, a mãe queria uma vaga, a gente sabe, a gente faz uma escuta, por quê? Primeira coisa, a gente tem que ter o dom da escuta. Muitas vezes, o orientador, ele acaba tendo essa formação, mas a gente acaba aprendendo na vida. Nós temos que escutar muito mais do que falar, tá? Por isso que Salomão pegou os 12 chefes de tribo e pegou mais 12 sábios para escutar, para poder entender e pegar a sabedoria que vem do alto. Então, assim, nós temos que escutar e transbordar. Essa maratona é para isso. Amanhã nós vamos ter lives, terça, quarta, quinta, sexta, sim, vai ser uma enxurralhada de conhecimento mesmo, para você que tá aí poder agregar e multiplicar. Então vamos fazer o seguinte, vamos apertar no aviãozinho ali e mandar mais para pessoas, mais educadores, pessoas que não estão em reunião, tem vários professores em reunião que eu sei. Então vamos lá, vamos multiplicar na vida das pessoas. Olha só, o que aconteceu? A família foi me procurar, só tava eu e a família. Muitas vezes tá a equipe toda para fazer atendimento, enfim. A mãe começou a dizer assim para mim, Mariângela, o meu filho, ele ficou 3 anos em coma. Pequenininho, ele tinha 6 anos, tá? Ele ficou 3 anos em coma, eu preciso uma escola para ele, tá. E eu olhando aquela situação, enfim. Na hora, eu tirei toda aquela capa, porque a gente acaba ficando com uma capa mesmo, da sua profissão. Se tu é orientadora, tu veste a capa de orientadora. Se tu é supervisora, tu veste a capa de supervisora. Se tu é mentora, tu veste a capa, tu veste mesmo. Só que dentro dessa capa tem um ser humano. Dentro dessa capa tem uma pessoa ali que vai ter que usar da sensibilidade para poder atingir e ver o que está acontecendo. Bom, diante disso, quem falou mais alto foi a Mariângela. Mariângela, que pode quebrar regras, mas não quebra princípios, tá? Isso é muito importante. Nunca quebre princípios que você acredita. Regras, como eu não sabia se tinha vaga. Eu posso estar quebrando uma regra sobre a vaga, tá? E sim, empatia sempre. Então, o que eu disse assim? Bom, vai. Porque quem sou eu para dizer que uma criança que fica em coma 3 anos, que cheira Jesus, gente, que cheirava Jesus, que cheirava milagre. Eu vou dizer assim, não, nós temos vagas. Gente, o que eu pensei na hora? Bom, vai ter que fazer adaptação curricular, vai ter que entrar na sala de recurso, não sei, vou colocar ele em outra série, regredir um pouquinho, porque também ele precisa aprender as questões da educação infantil. Ele precisa, então assim, eu assumo. O que está faltando hoje na educação? Está faltando na educação as pessoas assumirem
o que elas fazem e terem autoralidade para transbordar na vida do outro, sabendo o que tu tá fazendo. Não é achômetro. Tu aprende com todo mundo. E uma dica, se você está num lugar que você não está aprendendo com ninguém, não é mais para você esse lugar. Vocês sabiam disso? Por quê? Nós estamos modelando para aprender cada vez mais, transbordar vidas. Aí você está num lugar onde que você acaba não agregando e acaba, que é uma coisa muito pior, a queixa. A queixa e fica tudo muito complicado. Muito complicado. Quando você está querendo cada vez mais transbordar na vida do outro, eu tenho uma outra situação. Essa foi do menino, ele entrou na escola. Eu queria ficar perto dele. Sabe quando tu quer ficar perto para sentir aquilo ali e aprender? Porque quando nós trabalhamos na área educacional, muita gente diz assim, Mariângela tem problema. Que bom que tem problema, porque aí tu tá aprendendo. Aquele aluno fez isso, que bom que ele fez isso, porque é a escola que ele tem que fazer. Só que o importante é o seguinte, o que acontece? Muita gente reclama que é na escola que não se aprende as coisas para a vida. Se vocês forem pensar um pouquinho, ninguém disse para vocês, todo mundo na escola, quem tá aí, aprendeu que na escola nós temos que aprender o quê? Que nós vamos ter uma profissão. Bom, que você tem que fazer uma faculdade. Que você tem que ser feliz, projeto de vida, BNCC fala isso, projeto de vida, mas a Constituição de 1988 já falava sobre isso. Aí depois veio os parâmetros curriculares e já falava sobre isso. Aí depois vem a BNCC, fala do integral, mas pega toda a Constituição de 88, reformula, agrega algumas coisas, né? Inclusive tem uma carta da sociedade civil falando que tem coisas sobre a inclusão que não estão bem adequadas, né? Então, é importante saber disso também. Então, o que acontece? Nós temos um pensamento sobre a educação integral do sujeito, a questão da educação do sujeito, mas o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que nós temos que ensinar o sujeito para a vida. Entendeu? Então, se o sujeito não quiser fazer faculdade, não quiser fazer Enem, não quiser... Então, a gente ensina o sujeito que ele pode ser dono de uma faculdade. A gente ensina o sujeito que ele pode ser o que ele quiser. Que ele quiser. Ele vai, sim. Certa vez tinha um aluno que apresentava a condição do autismo e, né, daqui a pouco ele já vai ter que sair da escola, enfim, porque vai acabar aquele ciclo dele dentro da questão da escolarização. E o que tu tem que pegar nessa hora? Tem o mercado de trabalho, sim, mas quais são as habilidades desse sujeito para poder trabalhar em algo que ele quer? Ele adora animais, bichos. Aí, numa conversa, numa questão informal, o que ele disse? Eu quero ter uma pet. E aí, imagina o meu sorriso, né? Eu digo, gente, é isso, as pessoas, os alunos, eles estão muito à frente daquilo que a gente está pensando em fazer. Então, nós temos que pensar, assim, o que a gente pode agregar na vida do outro. Vocês podem pensar, sim, a gente está sempre numa competição. Competência vem da questão da competição do jogo. Você vai ser quem nesse jogo? Quem é você nesse jogo? Aquele que fica desprovido, que fica só assim, eu não quero morrer no jogo. Eu tô jogando, mas não quero morrer. Ou vai ser aquele que vai avançar e vai em frente e vai ser desafiado. Porque tem uma coisa, preste atenção, tem uma coisa. Ou você faz alguma coisa e recebe crítica, ou você não faz nada que você não recebe crítica de ninguém. Então, assim, se você não quer receber crítica paulada de ninguém, você fica na zona de conforto, tá tudo legal, tá tudo tranquilo. Ou você quer
que ir em frente, meter a cara e dizer sim, o que você está fazendo, como é que você trabalha na área da educação, como é que você trabalha nas questões, sim, de ajudar o outro, de transbordar na vida, sim. Nós temos que ser profissionais que desenvolvem uma aprendizagem não informativa, mas transformacional, que transforme na vida do outro. Não adianta passar na minha mão mais de 10 mil alunos, que muitas vezes um professor ele fica num plano de carreira longo, e saber, nossa, aquele fulano se deu bem. Gente, o principal dessa vida é que essa pessoa possa transbordar na vida do outro, tenha empatia e respeito. E agregue as coisas boas para sua vida. Esse é o principal. Se tu conseguir fazer com que ele entenda que o respeito pelo outro e a forma com que ele vai disruptir os outros na vida, ela é muito mais importante. Sabe quando a gente percebe, dentro de uma instituição ou qualquer lugar que tu está, se alguém aprendeu, se esse sujeito mudou, ele aprendeu. Se ele não mudou nada, ele não aprendeu nada. Nada. Porque é muito mais fácil estar num murmurinho falando, aquietando, do que tu tá transbordando em vida. Eu noto isso muito, muito, muito nas questões quando a gente está trabalhando ou gerando valor para as pessoas, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, se eu tenho esse livro aqui, ó, tá? Esse livro, que tem um artigo meu e da Gisele que eu vou sortear no final da maratona, tá? Tem 2 livros para sortear. Esse livro aqui, ele tem um preço, tá? Tem um preço. Que para mim não significa nada o preço que ele tem, tá? Sabe o significado dele? Qual é o mais importante? O valor que ele agrega dentro dos artigos que estão nele, que falam sobre as experiências que nós temos e que nós construímos, que vai mudar e vai transformar a vida do outro. Isso é o valor desse livro. É um valor, não é o preço dele. Então, para mim, ele tem valor. Para mim, ele tem valor. Ele pode ter valor para você. Ele pode ter valor para você também. Mas isso significa, se você pegar ele, você ler, você estiver por dentro desse livro, ele vai ter um valor para você. O preço pouco importa. Então, se ele tiver um benefício para vocês, é isso que faz a diferença. Quando nós trabalhamos na área da educação, nós não temos que pensar somente na questão do que vai acontecer. Eu vou trabalhar nas 4 paredes ali e já era. Não. Você veio no mundo, você foi criado para transbordar na vida do outro. Você tem que fazer isso. Você tem que pegar... Olha, eu tô vendo várias pessoas aqui. Vários. Que transbordam na vida das outras pessoas. E pessoas que ainda estão tímidas por esse transbordo. Nós temos que fazer isso. Vocês sabiam que o bom educador, o bom especialista, sabe quem domina numa conversa? Vocês sabiam quem domina numa conversa? Quem domina numa conversa é quem não fala. Sabiam disso? Quem não começa falando, atropelando, falando. Tá, agora eu tô falando aqui, tô atropelando. Mas olha o que acontece. Quando a gente não fala e só escuta e só observa, nós estamos sabendo o que nós vamos poder perguntar, porque o que vale nesse mundo é quem pergunta. Não são só as pessoas que estão respondendo. As pessoas que estão respondendo que estão ali conosco. Então, nós temos que saber assim, ó, é que nem atendimento. Atendimento, quando a gente entra num atendimento com uma família, tu pensa que, nossa, esse é o último atendimento. Nunca, jamais. Vão ser muitos e muitos e muitos e muitos e muitos atendimentos. Tu não vai estar ganhando e nem precisa ganhar. Tu não precisa ganhar. Tu precisa agregar para ti valores. E isso que é importante. Então, o que você precisa como princípios? Não tem como aguentar mais. Se vocês viram no meu stories ali, a liberdade de poder falar o que tu quiser. Vocês são livres, vocês foram criados por Deus para ter liberdade e não ser escravo. Tá? Não é para ser escravo. Vocês têm que crer
Vocês têm que perseverar e vocês têm que ser fortes e corajosos para falar o que vocês pensam, o que vocês estudam, o que vocês têm. Vocês têm autoralidade. Todas as pessoas que estão aqui, que estão passando, eu estou vendo quem tem autoralidade para poder falar e poder agregar cada vez mais na sua vida e na vida do outro. Nós não podemos seguir dentro da área da educação com pessoas que acham alguma coisa. E não, quando eu falo na área da educação, eu não estou falando só da área da educação, eu estou falando da área da vida, da perspectiva de vida, das mentorias que tu faz, dos alunos que tu agrega, das orientações que tu fala, das coisas que tu diz. Quando tu escreve isso e dá autoralidade para as coisas que tu diz e fala, tu consegue fazer com que o outro também agregue isso para a vida dele. E isso não quer dizer uma questão de orgulho, uma questão de querer se aparecer, uma questão de quem pensa isso vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida e vai fazer por onde? É aquilo que eu falei antes. Por exemplo, assim, se você não quer fazer nada, então fique na sua. Fique na sua. Muitas vezes eu pensei assim, nossa, eu me dei mal porque eu falei alguma coisa que não foi legal para o outro. Gente, uma coisa eu sempre disse, faz para mim, mas não faz para a criança ou para o sujeito. Então eu preferia tomar paulada, muitas vezes paulada na cabeça e falar as coisas, não as coisas que eu só penso, mas as coisas que estão dentro da minha experiência que eu vivi. Eu não falo de um espaço onde eu não vivi. Eu não estou aqui para falar de um espaço que eu não vivi, da onde eu não transitei. Eu falo de um espaço que eu transitei, sim. De um espaço onde eu fiz, sim. Da onde eu tinha pessoas que estavam ali comigo, que muitas vezes agregavam mais valores, muito mais valores, de pessoas que estavam no topo. Certo? Então, assim, ó, título não traz topo. Tá? Título não traz topo. Pesquisa, estudo, envolvimento, relacionamento, questões importantes para o desenvolvimento, isso sim agrega na vida do outro, transborda na vida do outro. Certa vez eu estava com uma família e na hora a família falou sobre uma questão assim, Maria Ângela, como é o processo inclusivo em determinada instituição? E eu fui, como coordenadora, contar como é que era o processo inclusivo, como eu acredito processo inclusivo, como eu acredito perspectiva inclusiva. Perspectiva inclusiva é respeito ao sujeito. E não é só respeito do processo inclusivo, é respeito pela instituição escola, que muitas vezes entra na falência porque quer. Não é uma falência financeira, é uma falência de profissionais. E não eu estou falando de educadores somente. Eu estou falando num âmbito geral. Tem muita gente boa que pensa, mas que é uma árvore que entra um machado e corta ela. Corta ela totalmente. Sabiam disso? Todos nós somos árvores. Nós temos raízes. Mas o que acontece? Muitas vezes o machado vem e aí tu faz uma, tu faz duas, tu faz três, acabou, tu não vai falar mais. Porque muitas vezes a gente cansa de tanto falar e ver profissionais que estão ali sem ser profissionais e estão desenvolvendo um trabalho dizendo que são pessoas que estão fazendo a minha função. Não tem como nós pensarmos nisso. O transbordar da vida é poder falar para o outro o que tu está sentindo e trazer o outro a fazer isso. Então vamos lá, vamos compartilhar com todo mundo aí. Quem é educador, compartilha aí, manda um aviãozinho para as pessoas que estão vendo que hoje é o primeiro dia da maratona, né? Então a gente tem que agregar na vida das pessoas. Uma dica para vocês, olha só. Primeira coisa, nós temos que ter fé. Fé. Isso eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de fé. Fé em alguma coisa. Fé, garra, potencial,
perseverança naquilo que você acredita. Não deixe ninguém falar para você aquilo que você acredita. Não permita isso. Você tem voz. Você foi criado para falar e para multiplicar na vida das pessoas. Para falar e cada vez mais agregar. Se você tem conhecimento, não fique para você. Não fique. Transborde na vida das pessoas. Olha que eu acho super interessante também. Como nós temos que analisar a nossa performance. Esse é um ponto também que eu gostaria de trazer. Mas antes disso, eu ia falar sobre uma situação do menino, né? Da questão do processo inclusivo. Que aí eu fui para a questão da fé. Eu estava mostrando a perspectiva inclusiva da escola, porta fechada da sala, a família ali, quando de repente entra um aluno com a questão da deficiência intelectual, com síndrome de Down, um aluno. Porque eu não gosto de botar diagnóstico. As pessoas gostam de, muitas vezes, dizer assim, é o aluno com síndrome de Down, é o aluno com autismo. Não, é o aluno tal, é o fulano de tal. Eu não ponho diagnóstico na frente de ninguém. Até porque vocês podem botar diagnóstico em mim também. Então a gente não rotula, não tem rótulos, não vamos rotular as pessoas. Ele entrou, deu um beijo na mãe, no pai da criança que eu estava apresentando a proposta e na criança. E disse ainda, fica com Deus. Aí tu pensa assim, o que tu vai falar diante de uma situação onde foi cada vez mais exposto a questão do trabalho inclusivo? Trabalho inclusivo, trabalho de transbordo na vida, de uma perspectiva inclusiva, é o amor, é a sensibilidade, é o caráter, é a ética de quem tu está trabalhando. Quantas pessoas, quantos profissionais que muitas vezes acham que aquilo que está acontecendo nas escolas vai ser prejudicial para a tua vida. Agradece, porque é um laboratório. É um laboratório diante das coisas que tu está aprendendo, diante das coisas que tu está vivendo cada vez mais, diante das coisas que tu está querendo transbordar na vida do outro. Vocês pensem assim, quando nós estamos desenvolvendo qualquer trabalho diante de qualquer perspectiva, primeira coisa que nós temos que acreditar é no nosso potencial, naquilo que nós acreditamos e naquilo que o outro está nos mostrando. Por isso que nós temos que ter muita empatia. Nós temos que nos interessar pelaquilo que importa para o outro. Muitas vezes eu me interesso por aquilo que importa para mim. Mas se tu está desenvolvendo algum trabalho, tu tem que olhar e ver o que importa para o outro diante disso, para te poder desenvolver e transbordar na vida dele. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa ideia de transbordo, você nunca pode ter o plano B. Sabe por que você não pode ter o plano B? Você tem que ter o plano A, sempre o plano A, porque o plano A, tu vai jogar toda a tua força no plano A, dentro do desenvolvimento de qualquer área, de qualquer coisa que tu faça, principalmente na escola. Tu vai colocar toda a tua força, a tua dedicação no plano A. Agora, se tu tiver um plano B, tu vai fazer meio a meio, 60% no plano A e mais 40% no plano B. Então, a nossa força ela tem que estar voltada para as questões, sim, educacionais, envolvendo cada vez mais esse aspecto tão importante, que é a vida do outro, transbordo e respeito. Quem aprende não depende. Pegaram? Pega o espírito. Quem aprende não depende. Gostaram dessa? Essa é forte, gente. Essa é forte. Quando nós pensamos dentro dessa perspectiva, nós vamos avançar cada vez mais. Cada vez mais. Enquanto não mudarmos a visão, a gente não muda a condição. Quando não mudamos a visão, não avançamos e mudamos a condição. E aí, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Comecei a falar e vocês estão quietinhos. Querem fazer alguma pergunta? Agora? Deem um aceno aí quem tá aí que eu vou chamar. Que eu vou chamar para conversar um pouquinho comigo.
Vamos ver quem tá aí. Fala assim, ó, eu quero entrar. Quem quer entrar para falar um pouquinho comigo aqui? Vamos lá. Quem ensina aprende 2 vezes. Muitas vezes a gente não quer transbordar na vida do outro pelas coisas que tu aprendeu já, mas pega o espírito. Se você ensinar para o outro, você vai aprender 2 vezes e esse conhecimento vai fazer um diferencial na sua vida. Vai transbordar na vida do outro cada vez mais. Quem tá pronto para entrar para falar comigo um pouquinho? Vamos lá. Os professores, tem vários professores aí. A Gisele tá aí. Vamos lá, querem fazer alguma pergunta? A Rita tá aí, Tamara. Ninguém quer entrar. A Tânia falou assim, ó. Aprende uma coisa, perfeito, aprende uma única vez, não é? E carrega para a vida toda, é verdade. Isso com as coisas boas e as coisas ruins também. O que acontece muitas vezes, né? Nós carregamos bloqueios, tanto emocionais quanto também voltados para a questão do desenvolvimento de como a gente vai falar, da questão da timidez, de como a gente vai olhar para o outro, de como a gente vai se desenvolver. E muita gente, a gente está bloqueado. Então, o fato da gente transbordar na vida do outro, a gente faz um desbloqueio, né? Quando eu disse assim agora para vocês, nesse momento, quem é que está pronto para entrar? Provavelmente muita gente assim, não, tomara que ela não me chame. Porque a gente é formatado a ter tudo planejado, tudo direitinho, tudo organizado. Mas muitas vezes acontece o quê? Que a gente estuda, tem o conhecimento, agrega, tem experiência cada vez mais, então nós temos que transbordar. O transbordo, ele se dá dessa forma. Então, assim, ó, a crítica, ela pode vir em todos os aspectos. E não tem problema. Porque é aquilo que eu disse para você, se você não quer receber crítica, não faça nada. Fica quietinho. O fato de a gente poder desenvolver cada vez mais uma perspectiva importante dentro das questões educacionais e de um plano de ação, de um planejamento, de uma perspectiva voltada para o ser melhor e fazer pensando no sujeito de uma forma subjetiva, pensando no sujeito de uma forma que vai agregar o outro. Olha, a Ema entrou. Ema, saudades. Agregar cada vez mais. O transbordo, sintam-se todos abraçados, né? O transbordo, ele agrega para ti e para o outro. Muitas vezes, a gente não consegue entender por que aquela pessoa ela não consegue desenvolver algo bom para o outro sujeito. Né? É crítica, é murmuração, é um desleixo na forma com que vai conduzir as coisas em sala de aula, é um desleixo com a forma que tu vai conduzir a fala com o outro. Por isso que nós temos que sempre ser aprendiz, aprender a modelar pessoas. Se pessoas não estão agregando mais dentro de uma perspectiva profissional, tá na hora de buscar outros espaços. Essa semana eu escutei de novo uma coisa que eu pensei que eu já não ia escutar mais. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Não espera se aposentar. Faça agora, transborde, não fique esperando as coisas acontecerem. Isso é muito ruim, porque a gente não consegue desenvolver no outro a capacidade de crescer, de viver, de se alegrar, de cada vez mais se desenvolver dentro dessa ideia, dentro dessa perspectiva. Então, tu fica ali amarrado dentro de uma ideia ruim. Você sabe qual a função principal de um líder?
Um líder, ele tem que olhar para as pessoas que estão com ele e imaginar que ele vai ser muito mais do que ele. Muitas vezes, quando eu estou fazendo mentoria, estou conversando com meus alunos e fazendo qualquer trabalho, principalmente agora que é muito focado essa questão da mentoria, eu quero que aquela pessoa que está do meu lado seja muito maior do que eu. Muito maior, que ela cresça muito mais, porque esse é o transbordo. Isso é a beleza das coisas que tu está aprendendo, se desenvolvendo. Porque esse olhar alguém teve comigo. Alguém olhou para mim e disse assim, não, tu vai ser muito maior que eu, mesmo sabendo que eu quero que eu diminua e Deus cresça. Dentro de uma ideia de gratidão. Mas se eu tô com as pessoas, a liderança não é para criticar na frente de todo mundo, fazendo com que aquela pessoa se sinta menor, fazendo com que aquela pessoa se sinta mal diante das coisas que está fazendo. O que eu vejo agora também, muitos profissionais cansados, dizendo que estão fazendo muito mais coisa do que faziam na presencial. Sim, e que dê o suporte para isso, que dê um suporte emocional, que dê o suporte aonde? Aonde está? Como é que vai ficar esses profissionais? Como é que vai ficar essas famílias? Quem é que está olhando para isso? Quem está olhando para isso? Quem está olhando para os alunos com deficiência que estão em casa e não fizeram uma aula online? Quem está olhando para isso? Quem está olhando para uma escola que ainda assim ela necessita ter como sua linha de frente a questão do ensino somente? Nós temos que vislumbrar uma aprendizagem para todos. Certa vez eu fiz um vídeo dizendo assim, se nós temos 30 alunos, só um não aprendeu, eu quero mais esse só um que não aprendeu, que fique comigo para mim poder cada vez mais ensinar ele do que os 29 que aprenderam. Quem anda e quem se desenvolve vai sozinho, gente. Nós temos que olhar para aquele que tem dificuldade, aquele que não está conseguindo se desenvolver, aquele que tranca, que bloqueia. Nós temos que permitir que o outro fale muito mais do que nós. Muitas vezes o professor ele fica dando palestras. Deixa eu ver aqui que mandaram um comentário. Nossas escolas estão pecando demais nessas questões de lideranças. Escolas públicas, então, é um caso bem grave. Sim. Certa vez eu fui pegar uma atividade, não faz muito tempo, 15 dias. Uma atividade igual a que eu fiz no segundo ano. E eu fiquei pensando, meu Deus, que terra que nós estamos? Que universo que nós estamos? Nós temos que querer cada vez mais fazer com que o sujeito ame a sua vida, acredite nas pessoas, tenha bons relacionamentos com as pessoas, com seus amigos, respeite, não tenha preconceito, saiba incluir, respeite o próximo. Nós estamos com tantas coisas graves no nosso mundo sobre a questão racial, sobre a questão social, sobre a questão da falta de empatia, da falta de alteralidade, equidade. As pessoas parecem que estão perdendo o senso realmente do valor principal de transbordar na vida do outro nas escolas. Nós temos, sim, generais de guerra do nosso lado. A partir do momento que nós temos o general de guerra do nosso lado, tá? Que são muitas crianças, muitos jovens, que nós temos que aproveitar esse momento para articular cada vez mais o envolvimento e o respeito pelas pessoas, pelo ser humano, pelos funcionários. Trate as pessoas com amor, com respeito, com dedicação. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Todo mundo foi criado pelo mesmo Criador. Todo mundo foi criado por Deus.
Então, o que vocês têm que pensar? Cada vez mais nós temos que articular isso e fazer com que o outro entenda sem orgulho, sem vaidade, sem querer achar que tu não pode compartilhar um post porque o outro vai ter mais seguidores do que eu. Eu prefiro ter 2 seguidores que escutem o que eu tô falando do que ter 1000. Que não me engajam comigo, que não falam comigo, que não estão nem aí, que não tem uma amorosidade, que não tem um respeito, que não tem uma gratidão, que eu não possa trocar com ele, que eu não possa aprender com ele. Então, a questão é que nós podemos modificar, sim, pessoas e transformar, sim, a forma com que nós estamos conduzindo hoje. Essa maratona, esse primeiro dia que eu dei arrancada meio assim, você sabe, quem me conhece sabe como é que eu sou, para cada vez mais agregar na vida do outro e querer fazer o bem, querer o bem do próximo. Querer fazer o bem para o próximo não é deixar de dar limite, não. É poder dizer sim, que nós vamos estar junto, que nós vamos pegar na mão e nós vamos se desenvolver. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós está faltando 10 minutos. Gisele, faz um print para mim. Só me avisa. Vamos ver se eu tenho alguma pergunta, porque nos falta muito pouquinho, 15 minutos. Pega o espírito, ó. Vamos lá. Vocês vão participar todos os dias comigo? Amanhã nós temos a Gisele, tá? A Gisele Almeida. A Gisele Rebolo Almeida. Faz a pose. Vamos deixar os comentários lá. A Gisele, então, ela é graduanda em psicologia, tá? A Gisele, ela tem uma ideia de perspectiva. Eu modelo muito a Gisele, já disse isso pra ela, e ela sabe disso. Eu modelo muito a Gisele, porque eu tenho muito que aprender com a Gisele e com as pessoas que estão ao redor dela, porque a Gisele, ela agrega muito pros outros, e por isso que ela foi convidada para trabalhar e desenvolver. A Gisele sabe do propósito dela. A intenção dessa live, olhem para mim aqui. Desculpa que eu acho que eu não tirei aqui o som. Peraí. É cada vez mais fazer com que vocês entendam o propósito de vocês na Terra. O propósito. Se a gente descobrir o propósito, nós vamos alavancar. Então a Gisele, ela é minha convidada para transbordar na vida de vocês amanhã. Ela vem transbordar na vida de vocês muito sobre as inteligências emocionais, sobre o que a Gisele trabalha e sobre o transbordo na vida das outras pessoas. Então, o fato da Gisele estar amanhã conosco, nós vamos transbordar, nós vamos arrebentar, amanhã nós vamos botar o terror na terra, certo? E nós vamos cada vez mais agregar pessoas, convide as pessoas. Quarta-feira nós temos a Fabiana, que é neurologista, quinta o Rafael Kelleter e sexta a Mariana Peixoto, tá? Então nós temos que assim, ó, contagiar, como a Erinés falou agora, contagiar a vida do outro e querer fazer cada vez mais, desenvolver sempre o melhor pro outro, querer que ele agregue. Deixa eu ver só o tempo antes que o Instagram, que o jogo do Instagram ele é diferente do YouTube. No YouTube a gente pode ficar, no Instagram o algoritmo ele é 1 hora aí, então nós temos que ficar dentro de tudo, dentro desse espaço de tempo, né? Então, nós temos sim que agregar na vida do outro. Se você quer fazer a diferença, não fique parado. Não fique com as palavras dentro da boca de você. Não tenha o plano B, tenha o plano A. Tenha performance, credibilidade, autoralidade no que você faz, no que você diz. Então, vocês têm que acreditar no que vocês estão fazendo. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, assim, pode vir crítica, pode vir paulada, não interessa. Nós estamos aqui para aprender. A Gisele tá aí, ela sabe do potencial dela, ela sabe que transborda na vida das outras pessoas. Eu modelo cada um de vocês que estão aqui comigo. Porque isso que Deus faz na minha vida.
A partir do momento que eu modelo as pessoas que estão me seguindo, que eu sei, sim, o que elas precisam, assim como eu preciso, eu modelo vocês. Eu modelo vocês no sentido do que eu posso aprender com cada um. O que eu posso aprender cada vez mais com vocês. Porque a partir do momento, tudo que eu aprendo, eu vou lá e faço um vídeo. Tudo que eu aprendo, eu vou lá e falo um pouquinho. Eu falo da minha experiência de 20 anos dentro da área da educação. Acho que até mais, mas vamos ficar 20 anos aí que tá bom, né? Então, assim, é agregar. E não só de uma escola privada. Eu venho de uma escola também pública. E da mesma forma que eu trabalhei na pública, eu trabalhei na privada. Então, nós temos que saber, sim, o que nós queremos. Eu queria dizer para vocês que a primeira maratona online, totalmente gratuita, que é a gratuidade que me faz bem. Me faz bem a gratuidade. Então, assim, ó, não comece botando preço no conhecimento de vocês. Comece colocando valor, gerando valor na vida das pessoas. Certo? Depois, sim, se vocês quiserem colocar preço em curso, é diferente. Mas primeiro agregue valor. Senão não faz sentido. Não faz sentido. Então, vocês têm que querer cada vez mais transbordar na vida do outro. Então, é isso que eu digo para vocês. Eu queria agradecer imensamente. Quem gostou. Quem não gostou também não tem problema. Pega o que vocês aproveitarem. Pega aquilo que vocês acreditam que vão poder modelar de mim. Pega as coisas boas para vocês modelarem de mim, não as coisas ruins. As coisas ruins não precisam modelar, joga fora. Certo? Então, que vocês tenham uma ótima noite, uma abençoada noite, porque vocês todos já são abençoados, vocês já são abençoados. Então, a partir do momento que a gente já é abençoado, tudo que a gente colocar a mão vai dar certo. Tudo que a gente colocar a mão vai dar certo. Então, que amanhã vocês venham às 19h05 para assistir e conversar comigo, que vai ser a Gisele Rebolo Almeida. Eu queria convidar alguém, mas ninguém se manifestou aqui. Olha, na próxima vez vocês vão se manifestar, vão tirar a timidez. Não precisa ter cronograma pronto, certo? Então, um grande beijo para todos vocês. Fiquem bem e assim, ó, transborde na vida do outro. Não fique com conhecimento. Vocês têm muito conhecimento aqui. Muito. Olha, deixa eu ver. Só em poder ouvir que somos mais umas comuns, não entendi. Pura bênção, até amanhã. Até amanhã. Nós somos muito abençoadas. Muito abençoados mesmo. Eu quero deixar minha gratidão mesmo. Eu agradecer a Deus mesmo, do alto, porque tudo vem do alto. Que vocês estão aqui comigo, tá? Nesse momento tão especial. Vai cair essa live, mas eu quero dizer que eu vou estar esperando vocês amanhã. Peguem o espírito, não tem o plano B. Coloquem as fichas de vocês todas no plano A. Respeitem as pessoas. Agreguem valores para a vida das pessoas. Coloquem as pessoas que estão com vocês lá no alto. Porque o líder faz isso. Ele quer que as pessoas que estão com você sejam melhores do que você. Nunca piores do que você. Nunca, jamais piores do que você. E transborde na vida delas. Porque a partir do momento que você transbordar, você vai fazer a diferença. Tenha performance no plano A, não plano B. Isso não quer dizer que vocês tenham várias ramificações de desenvolvimento. Agora um monte de professor virou aí social media. E é muito bom isso, gente. É muito bom agregar, articular e ser grato. Ser grato, porque nós estamos bem, nós estamos com saúde, nós estamos aqui. Diante de tudo que está acontecendo, nós estamos aqui. Nós estamos nessa noite aqui. Quantos não estão entre nós mais, né? Diante de tudo que aconteceu. Então, nós vamos ser gratos, sim, pela saúde que nós temos, pelo conhecimento que nós temos, pela sabedoria. Então, se vocês querem sabedoria, peçam sabedoria do alto. Conhecimento, vocês podem fazer, vocês podem agregar, vocês podem fazer de tudo e mais um pouco. Então, assim, a minha gratidão é eterna mesmo. Eu espero todos vocês amanhã, certo? Espero vocês amanhã, às 19h05. Vou fazer uma contagem regressiva. Amanhã tá a Gisele, depois eu vou botar o currículo todo da Gisele aí. Mas o currículo da Gisele, vou dizer para vocês, vocês podem esquecer todo o currículo.
Pensem assim na Gisele. É uma pessoa que transborda na vida do outro. Isso, ó, faz toda a diferença. Além de ser uma pessoa especial, ela é uma pessoa, além de especial, esse termo eu não gosto de usar muito, mas eu quero dizer que ela faz por onde. Ela faz por onde, sim. E ela merece todo o reconhecimento, sim. Porque ela vai estar aqui, amanhã vocês vão ver, ela já fez uma live comigo, já tá, a live dela, a primeira que eu fiz com ela, tá no YouTube, tá? É uma pessoa que nunca deixou de falar o que quis. E muitas vezes, quando falou, né? Mas a gente tem que falar, sair da caixa, tirar as ideias, não procrastinar. Não procrastine. Por favor, não procrastine. Então, vocês têm que cada vez mais transbordar na vida do outro. E eu quero dizer uma coisa, amanhã nós vamos transbordar nessa live da Gisele. Amanhã você vai dar, olha, nós vamos multiplicar muito mais do que deu na minha aqui. Amanhã eu quero todo mundo aqui para a Gisele ficar bem feliz, porque ela vai transbordar e falar muito sobre as questões, toda a experiência dela e as coisas que ela agrega cada vez mais na vida dela. O endereço do YouTube, o meu, é Mariângela Posa. Tem lá uma live minha e da Gisele, tem outros vídeos também do canal. E deixa eu ver um comentário aqui. Concordo plenamente, tudo sobre a Gisele. É isso aí mesmo. Ô, Gisele, tá com fã, Gisele? Então, assim, ó, fiquem com Deus, vão jantar, vão ficar bem, vão transbordar, vão brincar, vão fazer o que vocês quiserem.